Meus irmãos, o texto de Abacuque, por favor, capítulo de número 3. E neste texto é conhecido como Salmo de Abacuque, nós lemos assim a partir do verso 3. Abacuque 3, verso 3. Deus diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, diz Abacuque neste salmo. Certa ocasião Deus me deu a graça de poder fazer uma viagem internacional, e naquela ocasião estava conhecendo a famosa Paris, e todas as suas atrações. É uma cidade turística do início ao fim, quase em todos os sentidos. E claro, viagens que são compras em pacote, você acaba conhecendo o grupo, termina indo junto, voltando junto e participando de várias programações. Foi assim que eu conheci essa família, a família de uma senhora com a sua filha e a sua neta. Ela era do Pará, interior do Pará, e as filhas, duas filhas, reuniram recursos e economizaram durante todo o ano para poder pagar a viagem da mãe, e uma delas acompanhou a mãe e levou a filha. E foi passear então em Paris. Por que Paris? Porque o sonho da vida dessa mulher era conhecer o Palácio de Versalhes. O palácio da grande, digamos, expectativa dela em conhecer. E assim foi a viagem. Nos encontramos em um ou outros momentos, em um ou outro ponto turístico, etc. Mas no final, no fim do dia, quando já estávamos aguardando o traslado para o aeroporto, claro, todos comentando tudo aquilo que viram, entusiasmados com as férias que tiveram, né? Nem sempre tudo dá certo nas férias, o Mateus acabou de descobrir isso, nessa última que passamos juntos, mas muitos motivos, muitas fotos, muitas coisas para se comentar, e a família dessa senhora, a filha, extremamente entusiasmada, nos contando então a história, e onde foram, e os lugares que passearam, trocando informações, aquela coisa mesmo de turista, bem turista mesmo. No meio dessa discussão e dessa conversa toda, a mulher sempre séria, sem dizer nada, calada, assentada, me lembro até hoje, com os pés em cima da mala, e aguardando e ouvindo o diálogo. A conversa fluiu, e depois de falarem muitas coisas, ela então, com a mesma seriedade, me fez uma pergunta, um bom sotaque paraense: fostes a Versalhes? Eu, não, infelizmente não pude, fui em outros locais, mas em Versalhes não consegui ir, etc., já lamentando pela minha perda. E a resposta dela foi: não perdestes nada. O sonho de uma vida se resumiu em uma frase: não perdestes nada. Há poucos dias atrás também estávamos falando de um grupo de amigos, conversando sobre férias, etc. E uma amiga da Eliane comentava que tinha vontade muito grande de ir a Nova York, etc. E foi a Nova York. E uma das coisas que gostaria de ver em Nova York era a famosa Estátua da Liberdade. A impressão dela é que estava passando na frente da loja da Havan, porque ficou decepcionada com o que viu. Nós somos, durante a nossa vida, constantemente frustrados em nossas expectativas. Sempre. As frustrações fazem parte da nossa vida.
Aliás, alguns dizem que esse é o problema de crescimento tão grande de um número de pessoas com processos depressivos, pessoas que não conseguem lidar com as suas frustrações, porque a vida nos reserva muitas frustrações. Claro, poderia ser este o sentimento de Abacuque. Se os irmãos se lembram de tudo aquilo que já expomos até aqui, Abacuque introduz exatamente aqui todo este seu sentimento na expectativa de que Deus, o Deus que ele conhece, o Deus da sua teologia, o Deus da sua doutrina, o Deus das histórias bíblicas, que ele faz menção inclusive no seu livro, pudesse trazer de novo a Israel um avivamento, trazer a Israel uma purificação, uma mudança, claro, de vida. Um povo que havia se tornado idólatra, abandonando a Deus, um povo que havia se esquecido da sua palavra, esquecido da sua lei, abandonando as práticas e principalmente a conduta, digamos, santa que deveria ter, e se associando e principalmente copiando ou agindo de igual maneira como os povos pagãos e vizinhos. E essa angústia que subiu ao coração de Abacuque faz com que ele, de fato, escreva, digamos assim, o seu livro. O seu livro, pequeno livro, claro, 3 capítulos, mas de grande importância, traz no seu âmago essa queixa trazida por Abacuque. Veja bem, capítulo 1, verso número 2 e 3, Abacuque está, na verdade, questionando e perguntando até quando Deus não age, até quando Deus não atua, até quando Deus vai tolerar esse pecado, até quando Deus não trará uma resposta definitiva a essa geração de pecadores em Israel, até quando Deus não deporá um rei completamente corrupto e instaurará um reinado que lhe seja honroso. Até quando? É a pergunta que ele traz. E a resposta, os irmãos se lembram, Deus diz: não demorará muito. E a resposta de Deus é o envio dos caldeus, dos babilônicos, para trazer juízo sobre Israel. Contudo, como vimos, os babilônicos, um povo completamente cruel, injusto, muito mais pecador que o povo de Israel, o que causa no coração desse profeta uma nova questão, porque aquela ação de Deus através dos babilônicos não está muito, digamos assim, casada com a sua teologia, com os seus pensamentos, com exatamente aquilo que ele conhece acerca de Deus. E por isso, ele mais uma vez questiona a pessoa de Deus. Capítulo 1, verso 12, verso 13, ele pergunta a Deus exatamente: não é tu o santo, não é justo, os teus olhos não são puros? E como o Senhor então levanta um povo muito mais injusto e muito mais cruel, muito mais pecador, para trazer justiça sobre este povo, que embora seja pecador, não era obviamente como os babilônicos ou como os caldeus. E mais do que isso, diz ele no capítulo 2, verso 1, que ele se colocaria na torre de vigia, ou seja, se colocaria exatamente no local estratégico para observar e aguardar que Deus lhe desse uma resposta. Mais do que isso, que Deus respondesse à sua queixa. Essa é a condição. E a resposta de Deus é simples: eu vou enviar os babilônicos para trazer juízo. E a pergunta, meus irmãos, é simples: por que essa, digamos, esse contraponto no pensamento de Abacuque? Por que essa diferença que existe entre o que ele espera, a sua expectativa, e o que Deus lhe responde, não trouxe ao coração do profeta uma frustração, mas sim um louvor, como nós acabamos de ler neste salmo? Esse é o ponto que para mim é fundamental em todo esse texto. Ou seja, Abacuque tem uma expectativa imensa de que o Deus de Israel, o Deus da Escritura, o Deus das histórias bíblicas que ele conhece, venha e traga essa libertação, traga, na verdade, uma restauração ao seu povo. E a resposta de Deus é contrária a tudo aquilo que Abacuque espera, a ponto dele confessar no próprio Salmo, que nós lemos no capítulo 3, no verso de número 2, que ele está alarmado, ele está perplexo diante da resposta de Deus. Mas essa quebra da sua expectativa não lhe traz frustração. O que nós encontramos é um profeta louvando a Deus e adorando a Deus por aquilo que Deus irá fazer. Qual é a razão por que Abacuque, diferente da amiga lá do Pará, não ficou frustrado com o que viu ou com a realidade que ele, na verdade, recebeu, a revelação que Deus lhe trouxe?
E a resposta é simples. O que faz a diferença e fez a diferença na vida de Abacuque é o conhecimento que ele tem de Deus. Vejam bem, não é conhecer coisas sobre Deus, é conhecer ao próprio Deus. Não é saber detalhes sobre a pessoa dele e sobre a palavra dele, o que é muito importante, mas é saber quem ele é, saber como ele atua, saber como ele age, saber exatamente, afinal de contas, quem é esse Deus que nós acabamos de louvar, adorar e bendizer, como fizemos até agora. Ou seja, é exatamente essa revelação acerca de Deus e não acerca dos fatos em si que leva Abacuque ao louvor e não à frustração. Se você esteve na igreja domingo passado, lembre-se, este salmo pode ser dividido de várias formas. Os estudiosos o dividem de maneiras diferentes. Eu aqui propus, estou seguindo exatamente uma outra divisão que está baseada na maneira como ele expressa-se no salmo. Ou seja, do verso 1 ao verso de número 2, do capítulo 3, ele fala a Deus, ou ele fala na segunda pessoa, ele fala a Deus diretamente, as tuas declarações, aviva a tua obra, e ele se dirige a Deus. Mas a partir do verso 3 até o verso 7 que lemos, ele não fala a Deus, mas ele fala de Deus, e portanto ele se refere a Deus agora na terceira pessoa, e fala dele. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o santo, e fala acerca dele, e não propriamente a ele, se formos tomar ao pé da letra aquilo que está escrito. A partir do verso 8 até o verso 15, ele volta a falar a Deus, ou seja, acaso é contra os rios, Senhor, e aí está um vocativo, que estás irado, ou que tu estás irado, ou seja, ele volta a falar a Deus mais uma vez. E ele conclui a partir do verso 16 ao verso 19, não mais falando a Deus, mas agora falando de si mesmo. Ouvi-o, diz ele, e o meu coração, na verdade, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e ele começa a falar de si. Ou se puder então simplificar, seria essa estrutura: tu, ele, tu, eu, para usar os pronomes, ok? Nem sempre os pronomes aparecem, às vezes eles estão ocultos, mas de qualquer maneira é a estrutura. E nós estamos olhando agora exatamente para aquilo que Abacuque diz acerca de Deus, que é exatamente esse conhecimento acerca dele que o deixa perplexo, mas ao mesmo tempo leva ao louvor e não à frustração. É na verdade, essa descrição que ele faz. Mas antes de entrarmos de fato dentro do próprio Salmo, uma outra observação importante que vem logo no verso 3. Ele diz que Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo. E aí eu já começo com um pedido de perdão. O que significa? Eu preparei um mapa para mostrar aos irmãos aqui onde é que fica Temã e onde fica Parã. Tá certo? Fui lá, pesquisei, coloquei inclusive no Waze para achar onde ficava, mas Temã e Parã. Mas, claro, na idade que estou, já começam os esquecimentos, e eu esqueci o meu mapa lá em casa. Quem sabe, prometo trazer na próxima semana. Mas tento explicar sem o mapa, tá? Se os irmãos, claro, são bons de geografia, principalmente geografia bíblica. Israel é quase que uma linha, né? Muito tênue que desce ali no Oriente Médio. Você tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, e embaixo o chamado... o Mar Morto, exatamente fechando ali onde deságua o Jordão. É na verdade esse espaço. Ao lado esquerdo você vai ter na verdade uma península. Essa península bem ao sul de Israel, ou bem ao sul, se chama Península do Sinai. Foi por ela que Moisés caminhou durante 40 anos com aquele povo desobediente. Tá? É muito tempo para pouca terra. Andaram mais do que o necessário, porque ficaram circulando exatamente naquela terra. Foi de onde aconteceu o êxodo. E essa região de Temã e Parã fazem parte exatamente dessa caminhada. Fica bem ao sul, é chamado Reino de Edom.
Se você colocar no Google, colocar lá Reino de Edom, vai aparecer no mapa em casa e você vai conseguir enxergar que fica bem ao sul, já encostado ao chamado Mar Morto. Essa é a região de Temã e a região de Parã, aonde também tem o chamado Monte Sinai. Por que isso é importante? Não somente por causa da referência aqui, que Deus vem de Temã e Deus vem de Parã, dos montes Parã, que é um deserto com formações montanhosas, mas particularmente porque, na realidade, Abacuque, ao louvar neste salmo, está trazendo à memória, ou fazendo uma alusão, ou trazendo essas reminiscências exatamente do êxodo de Deus, ou do êxodo do povo de Deus do Egito. Então, lembre disso. Ele está se lembrando que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e esse Deus é o Deus que vem agora, em socorro do seu povo. O Deus que vem de Temã e vem dos montes, ou dos montes de Parã, ou do deserto de Parã. Essa mesma ideia é que está contida aqui nesse texto. As figuras de linguagem, as alusões que ele faz, está relacionada exatamente a essa história de uma peregrinação do povo que sai do deserto e chega até Israel. E por isso devemos nós fazer a pergunta extremamente importante. O Salmo parece que são textos que foram aliados uns aos outros sem muita estrutura, o que não é verdade. Mas na realidade o que devemos perguntar é exatamente o que Abacuque conheceu acerca do Senhor e agora revela através dos Salmos. O que foi que Abacuque soube acerca de Deus que o livrou das frustrações? É esse conhecimento de Deus que é importante e que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, por favor, a partir do verso 3. E logo ele fala acerca de quem é esse Deus, ou fala dos seus atributos. Diz: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo. Primeira imagem que ele nos traz é da santidade de Deus. Os irmãos sabem que Deus tem e é chamado de vários nomes na Escritura. E esses nomes, na verdade, eles estão sempre relacionados à circunstância. Ou seja, quando Deus se revela, e então os homens atribuem nomes a Deus, exatamente por conta daquilo que Deus faz. É assim que acontece em muitos nomes que nós adotamos, né? Acho que foi ontem, né? Nós estávamos almoçando e a família estava contando quantos eram as pessoas chamadas na família, ou do conhecimento da família, que se chamavam Rafael. Eu quase acrescentei mais um, que era o meu sobrinho, de tanto Rafael que tinha. Rafael significa o Deus que cura. É o nome que foi atribuído a Deus. El Rafa, é aquele que cura. Como às vezes nós falamos de Eliezer, Deus é o nosso auxílio, ou Deus que nos auxilia. Como lemos hoje, o Deus de Jacó é o nosso auxílio, diz o Salmo 146, não o 46, mas o 146. Ou seja, há sempre da parte de Deus um conjunto de nomes que estão ligados às circunstâncias nas quais Deus se revela. Neste caso em particular, Deus recebe aqui, é atribuído ao nome de Deus, o nome de Eloá, ou seja, aquele que é o único santo. Ele é santo, é a santidade de Deus que ele revela. Ou seja, Deus de fato é o santo que vem de Parã e que vem de Temã e que na verdade manifesta a sua glória. O conceito de santidade para nós é muito importante, porque santidade para nós geralmente está ligado muito a uma espécie de afastamento do pecado, a pureza, o que é um dos conceitos, mas é apenas um deles. A ideia de santidade significa que Deus é exatamente ou completamente separado de nós. Santo é aquilo que é separado. Para nós o conceito talvez que nos auxilia a compreender melhor é o conceito de consagração. Quando você toma um objeto e o consagra a Deus, significa que aquele instrumento, aquele objeto, ele é dedicado exclusivamente ao Senhor. Portanto, ele é separado dos demais para essa função, digamos assim. Essa é a ideia de santidade. Ser santo significa ser separado. Portanto, Deus é totalmente separado de nós. E quando nos referimos a Deus como um Deus santo, não estamos falando apenas da sua, digamos, natureza não pecaminosa,
mas estamos falando do fato de que tudo em Deus é separado de nós. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, porque Deus é santo e nós não. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por quê? Porque Deus é separado de nós. A maneira de Deus agir, a maneira de Deus, na verdade, atuar é diferente daquela que nós temos. A forma com que Deus é justo não é a maneira como nós somos. A maneira como Deus ama, a nossa, na verdade, é uma desinência, é uma consequência do amor dele, mas nós jamais conseguiremos amar da maneira como Deus ama. Ou seja, tudo em Deus é santo, tudo é separado, tudo é exclusivo dele, porque ele está acima e separado de todas as coisas. É esse o conceito que, na verdade, nós devemos compreender. Abacuque traz, não apenas de pureza. Se o irmão se lembra, lá no verso 13 do capítulo 1, foi isso que ele usou como argumento contra Deus. E por favor, entendam, foi um argumento contra aquela decisão de Deus de trazer os babilônicos, mas ele de fato argumentou: como tu que é puro de olhos, ou seja, que é santo, cuja pureza está em si, vai trazer um povo pecador para, na verdade, fazer sua obra de justiça. É essa incompreensão na teologia, digamos, de Abacuque até aquele momento, mas agora, diante daquilo que Deus lhe revelou, ele exalta a santidade de Deus. Tu és santo, e por isso, diz ele, no verso de número 3, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, veja o que, na verdade, Deus anuncia através de Abacuque no verso 14. Pois a terra, diz Deus, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E agora ele está dizendo exatamente isso, que o conhecimento de Deus traz a sua glória sobre os céus e sobre a terra. Deus vem, mas Deus vem como essa peregrinação que sai do Egito e traz e conduz o seu povo. Deus vem como santo, Deus vem exatamente como Deus único e verdadeiro, que traz o seu povo e que o traz exatamente conduzindo aqui a sua glória através destes atos. E esse é o ponto que, na minha opinião, mais me chama a atenção no texto, para não dizer, me deixa perplexo e pasmo e alarmado, como Abacuque ficou. Abacuque não está se referindo sobre a glória de Deus manifesta no Monte Sinai, cujas nuvens desciam e haviam trovões, e aí todo mundo percebia visivelmente e audivelmente a glória de Deus. Abacuque não está falando nesse sentido, em que na verdade a glória pode ser quase palpável. Abacuque está dizendo que quando a tribulação chegar, quando o sofrimento vier, quando na verdade Deus enviar o seu juízo, e nós estivermos vivendo dores no meio exatamente dessas ações que nos trazem sofrimento, Deus manifesta a sua glória. É a maneira com que Deus traz a sua glória, de tal forma que só os olhos da fé podem perceber. Que é algo que nós precisamos aprender a ver exatamente o invisível, aquilo que não é perceptível aos olhos humanos, e só quem crê é que consegue ver, mesmo quando as circunstâncias são opostas. Há exemplos bíblicos, mas talvez o melhor deles esteja na pessoa de Jesus Cristo, a quem ninguém reputava respeito, diz Isaías, que não era nem sequer admirado, mas é exatamente essa pessoa de Jesus que contém em si toda a glória de Deus, conforme a Escritura menciona. Diz a Escritura no capítulo 13 do Evangelho de João, que Jesus manifestou a sua glória ao se curvar e lavar os pés dos seus discípulos. E quem não compreende isso somos nós, mas ali estava a manifestação da glória dele. E mais do que isso, talvez a grande manifestação da glória dele, que é exatamente quando ele foi crucificado, e na cruz Jesus manifesta toda a sua glória. Estava lá, morto, aos olhos humanos impotente, incapaz, vencido, destruído, humilhado, desprezado, mas no entanto exatamente ali estava o ápice ou a manifestação
do seu poder e da sua glória. Por isso, na realidade, quando Deus traz o sofrimento, traz o povo babilônico, traz juízo sobre o seu povo, traz dor, traz tribulação, o próprio Abacuque não se frustra, porque ele vê nisso a glória de Deus. Não o seu fracasso, mas a sua vitória. Não o seu abandono, mas exatamente a presença do seu cuidado. Eu não sei se o irmão concorda comigo, mas é exatamente o contrário das nossas expectativas. A gente espera que Deus se manifeste assim. Venha um dia em nossa vida e nos torne o mais glorioso de todas as pessoas. Nós esperamos assim, que Deus nos visite e aquela doença que era incurável, talvez já em estado terminal, nos traga de novo a vida e a saúde. Então todos vão glorificar o Senhor. O que Abacuque está dizendo é que Deus atua exatamente de maneira oculta aos nossos olhos. E ele vem de Temã, ele vem de Parã, mas o nome do Deus que é santo, e na sua santidade conduzirá o seu povo ao juízo e ao cativeiro, e o cativeiro babilônico é manifestação da glória de um Deus santo. É isso que Abacuque está ensinando, e exatamente isso que ele pôde compreender acerca de Deus, que todos os seus atos são santos, e cumprem o papel de exaltar a glória dele. E mais, se você puder continuar no texto, ele usa a figura de linguagem para descrever essa glória. O seu resplendor é como luz, diz o verso 4, e então diz que raios brilham da sua mão. É uma linguagem antropomórfica, claro. Deus não tem mãos, Deus não tem pés, Deus não tem olhos, Deus, na verdade, não tem ouvidos, porque Deus é Espírito. Eu sei que você vai me falar de Jesus Cristo, sim, a segunda pessoa da Trindade tem. Mas até que ele se encarnasse, Deus não tem corpo. Deus é Espírito. Mas se refere aqui a um Deus que traz em suas mãos os raios. É claro, uma indicação do poder que existe nele. Se você puder observar, ele continua ali, exatamente ali, está velado, está oculto, está escondido o poder de Deus. É, digamos assim, muito complexo para nós tentarmos entender tudo isso da maneira como é descrito, mas a verdade é que a vitória dos babilônicos sobre o povo de Israel é também manifestação do poder de Deus. Difícil entender isso, mas é exatamente o que ele está dizendo. Talvez Paulo tenha compreendido bem isso quando escreveu dizendo que o seu poder se aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, diz ele. Claro, o que Paulo dizia é que quando ele depende mais de Deus, é quando na verdade ele tem mais poder, essa dependência. Mas o que de fato Abacuque mostra é que na realidade o poder de Deus está contido aqui. E aqui ele faz, claro, um retorno àquela ação de Deus no Egito, se você puder observar. Diz ele que a peste e a pestilência vão adiante de Deus e seguem a Deus. Vou adiante dos seus passos, diz o verso número 5. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Os irmãos se lembram? Provavelmente Abacuque se refere ao que Deus realizou lá no Egito, quando na verdade Deus trouxe as pragas e trouxe pestes e levou inclusive os primogênitos, e em tudo aquilo estava a manifestação do poder de Deus, o que nenhum dos israelitas questionaria. Por quê? Porque era um poder de Deus manifestado a meu favor. Então, bacana. Depois o povo peregrina, e durante o deserto Deus também traz juízo sobre eles, e era também manifestação do seu poder. Por isso ele se lembra, ou lembra aos seus leitores, como profeta que é, que essa ação de Deus é manifestação do seu poder. A derrota, o fracasso é manifestação do poder de Deus sobre o seu povo.
Veja o verso número 6. Ele para e faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações. Todos os povos estão sob o domínio de Deus. Deus havia dito que os caldeus eram instrumentos na mão de Deus. Os caldeus serviram exatamente como a espada do juízo de Deus. Os caldeus estavam sob o domínio de Deus. Os babilônicos estavam sob seu controle, como Israel também está. O que existe aqui de novidade? Talvez nada, a não ser a informação de que na realidade Abacuque está louvando a Deus porque Deus manifestou o seu poder. Como? Trazendo sofrimento, dor, angústias, cativeiro, perseguição, escravidão, humilhação sobre o seu povo. E ao invés de frustrar-se, Abacuque louva, porque é manifestação do seu poder. Não é sem razão que Abacuque disse que estava perplexo. Acredito eu que todos nós ficamos, de certa forma, meio que, digamos assim, perplexos ou alarmados ou abismados, ou quem sabe até meio que tontos com essa informação, porque é exatamente diferente do que nós imaginamos. Nós vivemos a vida como se a manifestação da glória de Deus fosse somente aquilo que fosse positivo sobre nós, e nunca aquilo que talvez contrarie as nossas expectativas. Eu já contei isso aos irmãos, mas me dê a licença de contar mais uma vez. Quando eu estive no sepultamento da minha avó, que faleceu num acidente de automóvel no mesmo dia em que faleceu o genro dela, que era meu tio, e faleceu também um bisneto dela. E nesse acidente, uma tia minha que faz aniversário exatamente no dia de hoje, estava presente e sobreviveu. E foi um ambiente, vocês irmãos imaginem, traumático. Um acidente que nem aconteceu na estrada, aconteceu dentro da cidade. No mesmo dia, faleceram as 3 pessoas da família. Não sei se os irmãos já passaram por uma experiência assim, de sepultar no mesmo dia 3 pessoas, uma pessoa de idade, um homem adulto e uma criança. Todos eles praticamente morreram no local do acidente. A família estava consternada. 2 pessoas permaneciam internadas, inclusive a minha tia, em recuperação. Não havia absolutamente nada o que dizer. Eu fui para lá, era pastor, numa situação bastante, digamos assim, constrangedora, porque fiquei hospedado na casa de um tio. Naquela ocasião ele frequentava religiões de candomblé, coisa dessa natureza, e hospedado comigo na mesma casa ficou um pai de santo. Imagine que ambiente agradável, um pastor e um pai de santo dividindo a mesma casa no mesmo tempo. Situações da vida, mas estávamos lá, e eu me lembro perfeitamente bem que enquanto estávamos reunidos, uma senhora tentou consolar a família, e o consolo dela é dizendo: olha, não fiquem assim, não fiquem tristes, mas principalmente, não fiquem com raiva de Deus, como se adiantasse ter raiva dele, mas de qualquer forma, não fiquem com raiva de Deus, porque Deus quer o nosso bem, Deus só quer coisas boas para nós, e Deus faz tudo para nós termos, sempre sermos guardados por Ele, mas de vez em quando o mal vence, e alguém morre. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Essa não é a nossa teologia, e esse não é o Deus que nós conhecemos. O poder de Deus se manifesta, e se há sofrimento, e se a situação pela qual nós oramos hoje não foi resolvida, se a situação pela qual intercedemos tem caminhado exatamente para uma situação de maior angústia, ou talvez de maior descontrole, de uma aflição maior, entenda, não é a ausência da manifestação do poder de Deus, mas
a manifestação desse poder. E exatamente isso que faz com que Abacuque se veja livre da frustração e cheio de louvor e adoração. E ele continua apontando mais ainda no verso 6, dizendo que esmigalham-se os montes primitivos, diz ele, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus, afirma ele, são eternos. Ele já exaltou a santidade de Deus, já exaltou o poder de Deus, e agora ele fala dessa eternidade que encontramos unicamente em Deus. Deus é eterno. Uma outra figura de linguagem, para nós hoje talvez não muito, mas veja bem, rios secam, mares mudam, tá certo? Florestas, matas podem mudar, a paisagem pode se alterar. Mas naquela época, qual era na realidade, digamos assim, a figura de linguagem que pudesse ser utilizada, que desse a ideia de maior estabilidade, de imutabilidade? O que está ali e vai estar ali por toda a eternidade. Os montes, os outeiros, estão ali desde tempos passados e não desaparecem. As árvores podem desaparecer, os rios podem secar, mas os montes e outeiros permanecem onde estão. Por isso ele se refere aos montes primitivos, e se refere exatamente a esses outeiros que são eternos, mas todos eles se abalam diante da eternidade de Deus. Só o caminho de Deus é eterno, somente Deus é eterno e somente Deus é imutável. Deus não muda. Em que sentido isso é tão importante para Abacuque, de tal forma que o seu coração não se frustre? É porque ele está se lembrando do Deus que trouxe o povo de Israel do cativeiro egípcio. Pare e pense, imagine que eu e você estivéssemos lá naquela circunstância e o profeta anunciasse dizendo: os babilônicos estão chegando e nós seremos cativos deles. Deus anunciou que nós seremos levados para o cativeiro. O que poderia confortar o seu coração? A resposta de Abacuque é: o Deus que nos trouxe do Egito está vindo exatamente de Temã e de Parã. O Deus que nos libertou dos egípcios, um dia nos libertará dos babilônicos, porque Deus não muda, é o mesmo Deus. O Deus de Moisés, que trouxe o povo do Egito, é esse Deus. Essa referência a Midian e Cusã é, digamos assim, uma outra região mais ao sul ainda, próximo ao Golfo, mas difícil de, digamos assim, de indicar exatamente qual seja, mas pode ser uma referência a Gideão. Os irmãos se lembram que Gideão lutou contra os midianitas, e foram os midianitas que tomaram, exatamente, invadiram o povo de Israel, de tal forma que Gideão foi eleito e chamado por Deus como um juiz, para naquele período, inclusive de idolatria, derrubar, na verdade, o poste ídolo que estava na casa do pai dele, para poder exatamente liderar o povo de Deus nessa libertação dos midianitas. E os irmãos se lembram a história de Gideão, que é contada principalmente pelos nossos amigos da teologia da prosperidade, que gostam, porque na verdade a história tem todo o impacto, digamos assim, de um poder imenso de Deus. Gideão juntou todas as suas tropas para enfrentar. Eram, na verdade, milhares, aproximadamente 35 mil inimigos, capítulo 7 de Juízes, e Gideão caminha com o seu povo, e Deus diz: é muito povo, dispensa, manda embora para casa aqueles que não têm muita aptidão para a guerra, provavelmente eu seria um deles, e só leva realmente quem é guerreiro. Quando ele mandou embora, ainda sobraram, ele falou: ainda é muito, leva-os para beber água, e o que na verdade se curvar e lamber a água, esse você leva, os outros você dispensa. E então sobraram 300 contra 22 mil, e Deus disse: com esses 300 você vai à guerra.
E os irmãos se lembram, a batalha estava pronta. Gideão reúne, os seus soldados estavam com uma tocha, um vaso na mão para ocultar a tocha e apenas instrumentos. O vaso foi quebrado, a tocha iluminou a noite e eles tocaram, e sem tocar em uma arma de guerra, os midianitas foram todos eles destruídos. Tal foi a confusão que eles se mataram. Quase forçado a ser redundante aqui, né? Se mataram a si mesmos. Ou seja, eles tiraram da espada e mataram uns aos outros na confusão, sem que os homens, os servos de Gideão, tivessem que tocar em uma arma. É essa lembrança. Esse é o Deus que sacode as nações. Esse é o Deus eterno, o Deus de Moisés. É também, meus irmãos, o Deus, claro, de Abacuque. É o Deus de Gideão. É o Deus eterno que não muda. É esse Deus que, na verdade, é imutável, que na realidade faz com que agora Abacuque, ao invés de frustrar-se com a resposta de Deus, louve a Deus pelo que Ele é. Ele não muda. O juízo que Ele trouxe sobre o povo de Israel, Ele pode perfeitamente trazer sobre o seu povo hoje, porque Deus não muda. Mas a libertação que Ele trouxe é a mesma, do mesmo Deus que age hoje, porque Deus é eterno. Não os montes e nem os outeiros, porque só os caminhos de Deus são eternos. Isso nos leva a duas conclusões e, espero eu, a uma aplicação. Primeiro, não se louva a Deus sem razões. O louvor de Deus não é fruto de uma prática religiosa. Nem eu, nem você podemos louvar a Deus sem, claro, a ação poderosa de saber quem Ele é. Não se louva a Deus sem saber exatamente quem Ele é. Por isso, nós precisamos conhecer o papel que na realidade a Escritura tem, e o papel que a doutrina tem, o papel que a teologia tem. Não é nos ensinar coisas sobre Deus, mas nos dizer quem Deus é. É para isso que a Escritura foi nos trazida. Ela é uma revelação acerca de quem na realidade esse Deus é. Ele é o único Deus e o Deus verdadeiro, neste caso em particular, o Santo, o Poderoso e o Eterno, o Imutável. Até aí talvez não tenha nenhuma novidade, mas quem sabe aqui entra a segunda conclusão. É que na realidade, o que Abacuque está nos dizendo é que Deus é santo, poderoso e eterno ao trazer os babilônicos, ao trazer sofrimento, dor, angústia na vida do seu povo. É nesse momento que Ele é de fato santo, poderoso e eterno. A nossa tradução não traz, mas nos textos dos Salmos, como eu já disse, existe aqui no Salmo de Abacuque, em alguns versos, uma pequena palavra hebraica, sem muita tradução, que é Selá. Não sei se já leram nos Salmos, quando aparece de vez em quando a expressão Selá. Selá é como uma, dizem vários comentaristas, é como uma notação musical. Sabe, quando você na realidade faz uma pausa em meio à música, em meio à canção que está sendo, na verdade, executada. Um desses comentaristas entendem que aqui existe exatamente no verso 3, um selá, que é para fazer com que todo o povo pare e pense, reflita, exatamente nesse Deus que é santo, poderoso e eterno e que vem contra todas as expectativas a nós. Em outras palavras, a pergunta é se que Deus fará, de fato, não gerará frustração e sim louvor. Por isso eu gostaria de fazer uma última aplicação. E a aplicação é simples, meus irmãos. Volte para casa.
volte. E não há nenhuma garantia de que o seu problema será resolvido esta noite. Pode ser que ele piore. Sabe aquela enfermidade que tememos? Ela pode nos visitar quando nós menos esperarmos. Não há garantia. Eu estou dizendo que Deus o fará. O que eu estou dizendo é que Deus também não significa que Ele não o fará. Sabe aquele problema de trabalho, de emprego, financeiro? Quando a gente luta absurdamente para sair de uma situação que às vezes nos envolvemos, às vezes por culpa nossa, outras vezes não, às vezes pelas injustiças e pelas desonestidades que cercam este mundo, e que você provavelmente esta noite pediu a Deus que te ajude. Pode ser que a resposta não seja o emprego ou o aumento de salário que você espera. Sabe aquela situação em que você ora a Deus para que o comportamento das pessoas que estão junto com você mude? Talvez não mude. Sabe aquela situação ainda mais grave, que você está orando a Deus porque está angustiado, porque o seu comportamento precisa ser mudado e você não tem sido capaz de mudar? Pode ser que não mude. E quando isso acontecer, dobre os seus joelhos e louve, porque o que Deus fez em sua vida é santo. Louve, porque quando aparentemente você estiver fracassando, aí está a manifestação do poder de Deus, fazendo a sua obra da maneira que nós não imaginamos, e muitas vezes contrariando as nossas expectativas. Mas como diz Pedro, humilhe-se diante da sua poderosa mão, porque aí está o seu poder. Mas vá para casa em paz, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Como cantamos hoje, o Deus fiel, que não muda. Um Deus imutável, que continua a agir da maneira como agiu em toda a Escritura. Vá para casa em paz, sabendo que o Deus de Israel é também o Deus dos caldeus e dos babilônicos. O Deus de Moisés é o Deus de Gideão, é o Deus de Abacuque, é o Deus de Joia, de Eliane, de Vinícius, de Cris, de Gilza, de Ronald. É o Deus nosso, o mesmo, que não muda e não mudará, o Deus eterno. O nosso grande desafio é louvar a Deus por suas tribulações, por tudo aquilo que Ele traz à nossa vida e que contraria as nossas expectativas. O nosso grande desafio é não estarmos frustrados com Deus, mas louvá-lo pelo que Ele é. Porque nós temos muita facilidade por louvar o que Ele faz a nosso favor, mas nós temos que louvá-lo pelo que Ele é. Pois se curve e louve a esse Deus eterno, santo e poderoso, que é o Deus de Israel. É esse o Deus que Abacuque louva. Eu espero que seja esse Deus que tenha sido louvado esta noite e o Deus que nós louvaremos ao longo desta semana, principalmente quando as questões que não, esperamos nos cercarem e nos atingirem. Mas Ele é o nosso Deus. E ainda assim, o louvaremos, como louvamos hoje, dizendo que Ele é Deus e sempre será assim, ainda quando Ele diz não. Eu gostaria de convidá-lo a concluir este culto, a encerrarmos esse culto, cantando um cântico que com certeza é da velha guarda, né? Então nenhum dos nossos mais jovens tem a obrigação de saber, mas tem a obrigação de aprender. Porque este cântico diz exatamente isso. Talvez agora ele faça mais sentido para você e para mim. Cantarmos e louvarmos a Deus, ainda que na realidade as circunstâncias nos sejam desfavoráveis.
ainda que as circunstâncias, na verdade, nos tragam muito mais dor do que alegria. Vamos louvar a Deus e bendizê-lo com este cântico, e vamos de fato exaltar. Mas cante e exalte a Deus, inclusive pela situação que hoje te traz angústia, dor, sofrimento. Que Deus seja louvado também por isso. Que pelos seus propósitos estão eu e você passando por todas essas possíveis situações. Que Ele seja bendito por nós com sinceridade e com alegria de coração.